O orgulho de Nimrod e a busca por autossuficiência. A história de Nimrod começa em um cenário pós-dilúvio, onde a humanidade, embora tenha sobrevivido à destruição do pecado, ainda carregava dentro de si a semente da arrogância e do orgulho. Nimrod, descendente de Caim, se levantou como um homem imponente, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ele se viu como um homem capaz de moldar o futuro por suas próprias mãos, sem precisar da direção de Deus. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8, encontramos o relato de que Nimrod foi um poderoso caçador diante do Senhor. Isso não significa que ele fosse um simples caçador, mas sim alguém que queria conquistar o mundo ao seu redor. Ele construiu um império, a Babilônia, uma cidade famosa por sua grandeza e suas ambições. Nimrod se tornou o primeiro grande líder que, ao invés de buscar a orientação de Deus, decidiu ser o próprio Deus de seu destino. Este desejo de autossuficiência levou a planejar a construção de uma torre que alcançasse os céus, a famosa Torre de Babel. Ele e seu povo, unidos pela força do seu orgulho, desejavam construir algo que fosse símbolo de seu poder, algo que desafiaria o próprio Criador. A torre representava mais do que uma simples construção física. Ela simbolizava a tentativa humana de alcançar o lugar onde Deus habita, de igualar-se ao Senhor, de ser como Ele. Mas o que Nimrod não percebeu é que, ao agir dessa forma, ele estava, na verdade, desafiando a própria natureza de Deus. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, está escrito: "E disseram, vamos construir uma cidade e uma torre, com seu topo nos céus, e fazer para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Esse versículo revela o coração de Nimrod e de todos aqueles que o seguiram, um desejo profundo de se destacar, de ser notado, de construir algo eterno por conta própria, sem a necessidade de Deus. Essa tentativa de construir um nome, um império, uma torre de orgulho, é o reflexo da natureza humana que busca, muitas vezes, se afastar de Deus e confiar em sua própria força. No entanto, a tentativa de Nimrod não agradou a Deus. O Senhor, ao ver a arrogância daqueles homens, desceu à terra e confundiu suas línguas, fazendo com que não pudessem mais se entender. O que parecia ser um grande império, na realidade, se transformou em um caos. Essa história de Babel é uma lição para todos nós. Não importa o quão grandiosas sejam nossas ambições, se elas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, elas não terão sucesso. É uma advertência contra o orgulho, contra a autossuficiência que ignora a soberania de Deus. Mesmo quando a humanidade tenta construir impérios de orgulho, Deus sempre terá o controle sobre tudo. Em Salmos capítulo 127, versículo 1, encontramos uma verdade profunda: "Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam." Ou seja, tudo o que fazemos, se não estiver fundamentado em Deus, será em vão. Nossa força, nossas conquistas, se não forem frutos da direção divina, não terão permanência. Assim como Nimrod, muitos de nós, às vezes, caímos na armadilha do orgulho. Buscamos sucesso, fama, poder e reconhecimento, muitas vezes, esquecendo que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. O orgulho de Nimrod não era apenas de querer ser poderoso, mas de desejar ser independente de Deus. E, no fim, o que aconteceu foi que a sua tentativa de autossuficiência se tornou a sua própria queda. A Babilônia, que um dia foi símbolo de grandeza, caiu e se tornou um lugar desolado. A lição que extraímos de Nimrod é clara. A autossuficiência, o desejo de viver sem depender de Deus, nos leva à queda. Devemos aprender a viver humildemente, reconhecendo que, sem Deus, nada podemos fazer. Quando colocamos nossas ambições nas mãos de Deus, Ele nos guia de forma segura, e não importa o quão altas sejam nossas torres, se forem construídas sobre a vontade de Deus, elas não cairão. Que possamos, como diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A queda de Babilônia e as consequências do orgulho humano. A história de Babilônia é uma das mais impressionantes narrativas de ascensão e queda na Bíblia. Essa cidade, que um dia foi a maior e mais poderosa do mundo, simboliza o orgulho humano e a autossuficiência que, sem a intervenção divina, inevitavelmente caem. Babilônia, construída sobre as ambições de Nimrod e sua linhagem, tornou-se um império que desafiou não apenas outras nações, mas também a soberania de Deus.
O que sabemos sobre Babilônia, além de ser um centro comercial de grande importância e poder, é que ela foi fundada sobre princípios de orgulho e de afastamento da vontade de Deus. Em Daniel capítulo 4, versículo 30, o próprio Nabucodonosor, rei de Babilônia, olha para sua cidade e se enche de orgulho. Falei, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com o poder de minha força para a glória de minha majestade? Este momento na história de Babilônia reflete o ponto de inflexão de toda a humanidade. Nabucodonosor, um rei cuja prosperidade era visível e indiscutível, chegou a um ponto de autossuficiência tão grande que ele acreditava que sua grandeza era obra de suas próprias mãos, sem reconhecer que era Deus quem o havia colocado ali. Ele não via que sua posição de poder era uma dádiva do Senhor, mas um reflexo da soberania de Deus que, muitas vezes, usa as ações humanas para cumprir seus planos divinos. Foi nesse momento de arrogância que a palavra de Deus foi dada a Nabucodonosor, dizendo-lhe que sua grandeza seria reduzida, e ele passaria por um período de loucura, onde viveria como um animal selvagem, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel capítulo 4, versículo 32. E assim aconteceu. A cidade que parecia inabalável e seu rei, poderoso e respeitado, experimentaram a humilhação que só Deus pode trazer. Mas não foi só Nabucodonosor que sofreu as consequências do orgulho. A própria Babilônia, a cidade que se ergueu como um símbolo de autossuficiência, foi condenada a uma queda tão devastadora que a cidade passou de um lugar de esplendor para um território desolado, como profetizado por Isaías e Jeremias. A Bíblia é clara em afirmar que a grande Babilônia cairia, e essa queda seria inevitável. Isaías capítulo 13, versículo 19 diz: E será que Babilônia, a joia dos reinos, a glória da soberba dos caldeus, será como quando Deus subverteu Sodoma e Gomorra? A destruição de Babilônia não é apenas uma história de um império que caiu, mas uma lição sobre o destino de todos os impérios, reinos e pessoas que colocam sua confiança em sua própria grandeza e esquecem que Deus é o único soberano. Em Jeremias capítulo 51, versículo 37, é dito: Babilônia será uma pilha de ruínas, um abrigo para chacais, um assombro e uma repreensão, sem moradores. Babilônia, portanto, representa mais do que uma antiga cidade. Ela simboliza a tentativa humana de alcançar a autossuficiência, de construir impérios e sistemas sem a intervenção de Deus. A queda da Babilônia, com sua imensa riqueza e poder, foi um lembrete de que tudo que o ser humano constrói fora dos planos divinos é passageiro. Por mais que a cidade tenha sido rica e próspera, ela desapareceu, e seus vestígios foram varridos pela mão de Deus. É interessante notar que, ao longo das Escrituras, a Babilônia é frequentemente usada como uma metáfora para tudo aquilo que é oposto ao reino de Deus, para tudo que reflete a corrupção, a imoralidade e a idolatria. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, é dito: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e esconderijo de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. A queda de Babilônia não é uma história do passado, mas uma advertência para o presente e para o futuro. As lições de Babilônia se aplicam a todos os tempos, pois, ao longo da história, os reinos e impérios continuam a surgir, a prosperar e a cair, sempre com o mesmo erro: esquecer que Deus é o governante supremo. No fim das contas, a soberba do homem não pode resistir ao poder de Deus. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, Deus ordena: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebais das suas pragas. Este versículo é um chamado para que o povo de Deus se distinga do orgulho humano e das suas construções vazias. Babilônia, com seu esplendor temporário e sua corrupção, não é mais o lugar onde os filhos de Deus devem habitar. Esse chamado é um alerta para todos nós, pois, assim como Babilônia foi destruída por seu orgulho, nós também devemos ter cuidado para não cairmos na mesma armadilha. Portanto, a queda de Babilônia nos ensina que, quando colocamos nossa confiança em coisas materiais, em poderes humanos ou em nossos próprios esforços, estamos condenados a experimentar a falência dessas construções. Deus não permitirá que o orgulho e a autossuficiência prevaleçam. A única verdadeira segurança está em reconhecer que, sem Ele, nada podemos fazer. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O aviso divino e o chamado para a separação.
O relato de Babilônia e sua queda não se encerra apenas na destruição de uma cidade. Ele nos leva a um ponto crucial na história: a separação entre o povo de Deus e o sistema corrupto que Babilônia representa. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus não apenas previu a queda da grande Babilônia, mas também fez um chamado para os seus filhos, os seus escolhidos, se apartarem da impureza e da corrupção que aquele império simbolizava. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ouvimos a voz de Deus que diz: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebais das suas pragas. Este versículo é um forte apelo à separação e ao afastamento das influências de Babilônia, que representam o pecado, a idolatria, o materialismo e a imoralidade. Deus está alertando seu povo para que não compartilhe das iniquidades de Babilônia, para que não seja cúmplice de seus erros, pois as consequências dessa união seriam desastrosas. Este chamado à separação não é novo. Ele é repetido ao longo das Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Em Jeremias capítulo 51, versículo 45, o Senhor já havia advertido o povo de Israel: Sai do meio de Babilônia, e livre-se cada um da sua alma. Não seja consumido pelo seu pecado, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe retribuirá a sua recompensa. Essa separação não é apenas física, mas espiritual. Deus não está apenas pedindo que seu povo se afaste da cidade de Babilônia, mas que se distancie da mentalidade e dos valores que Babilônia representa. O apelo de Deus é para que os cristãos se distingam do mundo, das suas tentações e dos seus caminhos tortuosos. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, a palavra de Deus diz: Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. O sistema de Babilônia é um reflexo de tudo que é contrário ao reino de Deus. Ele busca enganar, seduzir e afastar as pessoas da verdadeira adoração e da verdadeira vida em Cristo. A Babilônia antiga, com sua grandeza e riqueza, atraiu as nações com suas promessas de poder e satisfação. Mas, como vemos, sua queda foi inevitável, pois não podia prevalecer contra o plano soberano de Deus. O mundo de hoje, assim como a Babilônia de outrora, continua a oferecer os mesmos enganos, promessas de riqueza, prazer e poder que, em última análise, são vazias e efêmeras. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, a Escritura nos adverte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é uma mensagem crucial para os cristãos de todos os tempos. O mundo, com seus valores temporários e ilusórios, não deve ser o foco de nossa vida. É claro que Deus não quer que vivamos isolados do mundo, mas Ele nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos testemunhas de sua graça e misericórdia em meio à escuridão. Porém, Ele nos adverte a não nos deixarmos seduzir pela mentalidade mundana, que é centrada em si mesma, no egoísmo, na busca desenfreada por prazer e poder. O cristão deve se manter firme em sua fé, separado do pecado, mas não afastado do mundo. O Senhor nos chama a sermos agentes de transformação, não cúmplices do sistema maligno. A separação do sistema de Babilônia implica, então, em uma vida de pureza, de renúncia e de fidelidade ao Senhor. Não podemos viver como se nada tivesse mudado desde que conhecemos a verdade do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, somos exortados a purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa separação não é um ato de afastamento físico, mas de um posicionamento espiritual. É uma decisão interna de não permitir que o pecado e o materialismo dominem nossos corações. E isso se reflete em nossas atitudes diárias, nas escolhas que fazemos, nos valores que abraçamos e nas prioridades que estabelecemos em nossa vida. Quando nos afastamos das tentações do mundo e das corrupções de Babilônia, nos aproximamos mais de Deus e de sua vontade. É nesse processo de separação e purificação que experimentamos uma comunhão mais profunda com o Senhor e uma maior compreensão do seu reino. A separação de Babilônia é, portanto, um convite para um relacionamento mais íntimo com Deus, onde Ele se torna o centro de nossas vidas. Além disso, ao responder a esse chamado para a separação, não estamos apenas preservando nossas próprias vidas, mas também testemunhando ao mundo o poder transformador de Deus. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 20, ouvimos a exortação: Regozijai-vos sobre ela, ó céus, e vós,
santos, apóstolos e profetas, porque Deus fez justiça à vossa causa contra ela. Quando nos afastamos da Babilônia, também participamos da celebração divina, pois estamos alinhados com o plano eterno de Deus. Portanto, o chamado para sair de Babilônia é um convite à santidade, à pureza e à fidelidade. Devemos refletir constantemente sobre nossas vidas e perguntar a nós mesmos: estamos sendo seduzidos pelas promessas mundanas ou estamos focados no reino eterno de Deus? A separação de Babilônia é, na verdade, um convite para nos aproximarmos mais de Cristo, vivendo segundo seus princípios e avançando em direção ao propósito eterno que Ele preparou para nós. A vingança divina e a celebração da justiça de Deus. À medida que a história de Babilônia se desenrola nas Escrituras, é impossível ignorar a profundidade da vingança de Deus e a celebração que vem após a queda desse império maligno. Embora a Babilônia tenha sido um símbolo de poder, orgulho e corrupção, a palavra de Deus nos lembra que nenhuma estrutura humana, por mais grandiosa que seja, pode resistir à justiça divina. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 20, somos chamados a regozijar-nos sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus fez justiça à vossa causa contra ela. Esse versículo nos revela que a queda de Babilônia não é motivo de tristeza ou lamento, mas de celebração. Babilônia, que representava a opressão, a idolatria e a corrupção moral, agora está sendo julgada por Deus. O Senhor é justo em suas decisões, e sua vingança contra o mal é um ato de justiça. Aqueles que foram oprimidos, perseguidos e martirizados por causa de sua fé podem agora descansar, sabendo que Deus vindicou sua causa. A vingança de Deus não é como a vingança humana, que muitas vezes é movida por raiva e desejo de retaliação. A vingança de Deus é sempre justa, medida e proporcional. Ele não apenas pune o mal, mas também restaura a ordem e a justiça. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, Deus declara: a mim pertence a vingança e a retribuição. No tempo em que o pé deles vacilar, o dia da sua calamidade chegará, e o que os aguarda se apressará. Esse versículo nos ensina que, embora o mal pareça prevalecer por um tempo, o julgamento de Deus é certo e será cumprido no momento exato. O juízo de Babilônia também nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 3, vemos uma grande multidão no céu proclamando em uníssono: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou sobre ela o sangue dos seus servos. A celebração no céu não é apenas uma exaltação da derrota de Babilônia, mas um reconhecimento do caráter justo de Deus. Sua justiça é perfeita, sua vingança é justa e sua palavra é fiel. O mal não prevalecerá para sempre, pois Deus trará um fim a ele no seu tempo perfeito. Isso nos leva a refletir sobre a inevitabilidade do julgamento de Deus. Ao longo da história, vemos impérios e sistemas humanos que parecem dominar o mundo com seus poderes e riquezas. Babilônia, com toda a sua magnificência, parecia imbatível. Mas Deus, em sua soberania, sempre teve um plano para derrubar o mal e trazer justiça. Assim como ele destruiu Babilônia no passado, ele trará o juízo sobre os sistemas malignos do presente e do futuro. No entanto, a vingança divina não é apenas um ato de destruição. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 6, a multidão no céu exclama: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. A queda de Babilônia prepara o caminho para a manifestação do reinado eterno de Deus. Sua justiça não apenas destrói o mal, mas estabelece um novo começo, um novo reinado onde ele é o soberano absoluto. É um reinado de paz, justiça e verdade, no qual o mal não terá mais poder para corromper a terra. Para o povo de Deus, essa vitória traz esperança e consolo. Aqueles que têm sofrido sob o peso da injustiça e da opressão podem encontrar paz ao saber que o Senhor é justo e que Ele trará vingança aos seus inimigos. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, o apóstolo Paulo nos lembra: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Este versículo nos ensina que, mesmo quando somos injustiçados, podemos descansar na certeza de que Deus julgará com justiça e que Ele fará o que é certo.
A celebração da justiça divina é um convite para que todos nós confiemos em sua soberania e em seu tempo perfeito. Não importa o quão poderosos ou arrogantes os sistemas do mundo possam parecer, a justiça de Deus prevalecerá. Como seguidores de Cristo, devemos viver em esperança, sabendo que o Senhor, em sua fidelidade, trará justiça em seu tempo. Além disso, essa celebração não é apenas sobre o juízo de Deus, mas sobre o seu plano eterno. Quando Babilônia cai, o reino de Deus é revelado em sua plenitude. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, descrevem Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, com justiça e poder para julgar e guerrear. Esse é o triunfo definitivo de Cristo sobre o mal. É o cumprimento da promessa que ele fez em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando declarou: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Portanto, a queda de Babilônia e a vingança divina não são apenas um fim, mas um novo começo. Um novo começo para os filhos de Deus, que experimentarão o reinado eterno de justiça, paz e glória. A nossa esperança, então, não está nas coisas temporais deste mundo, mas no reino eterno de Deus, onde a sua justiça será celebrada para todo sempre. A esperança e o chamado para a libertação do povo de Deus. À medida que a história de Babilônia avança e a justiça divina se faz evidente, somos lembrados de um chamado fundamental que ecoa através das Escrituras, o chamado para a libertação do povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ouvimos a voz de Deus dizendo: "Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados, e para que não participeis das suas pragas." Esse é um convite para todos os filhos de Deus: afastar-se do sistema de Babilônia, que representa o pecado, a corrupção e a idolatria, e buscar a pureza e a santidade que só podem ser encontradas em Deus. Esse chamado de Deus, para que o seu povo saia de Babilônia, não é um simples conselho, mas um imperativo de sobrevivência espiritual. Em Jeremias capítulo 51, versículo 45, o Senhor já havia alertado o seu povo durante o exílio em Babilônia: "Sai dela, ó povo meu, e salva cada um a sua vida, para que não pereçais na sua iniquidade." Assim como os exilados em Babilônia receberam esse chamado para se afastar do pecado e da idolatria, nós, como povo de Deus, somos convidados a viver em pureza, longe das contaminações espirituais que o mundo oferece. A Babilônia representa tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus: o orgulho, a ganância, a idolatria e a busca desenfreada pelo poder e pela riqueza. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, vemos que Babilônia é descrita como a grande prostituta, uma figura que simboliza a corrupção moral e espiritual. Ela seduz as nações com suas riquezas e prazeres, levando-as a viver longe de Deus. No entanto, a palavra de Deus é clara: seu povo deve se afastar dessa imoralidade espiritual. Este chamado para a libertação é um ato de misericórdia divina. Quando Deus pede para que nos afastemos do pecado, Ele não está apenas nos protegendo, mas também nos convidando para uma vida de liberdade e verdade. O pecado pode parecer atraente à primeira vista, mas ele nos aprisiona e nos afasta de Deus. Em João capítulo 8, versículo 36, Jesus nos lembra: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." A verdadeira liberdade não está em seguir os caminhos da Babilônia, mas em seguir a Cristo, que nos liberta do pecado e nos conduz à sua justiça. A libertação do povo de Deus também tem uma dimensão coletiva. Não se trata apenas de uma chamada individual, mas de um chamado para que a comunidade de crentes, como um corpo unido, se afaste das influências malignas do mundo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo nos exorta: "Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei." Deus chama o seu povo a viver de maneira separada do mundo, a ser santo e puro, como Ele é santo. Essa separação, no entanto, não é uma fuga do mundo, mas um chamado para viver de maneira diferente. Ao nos afastarmos das práticas de Babilônia, não estamos nos isolando da sociedade, mas estamos escolhendo viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Somos chamados a ser luz no mundo, a refletir a verdade de Cristo em um mundo perdido. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos diz: "Vós sois a luz do mundo." Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ao seguir a Cristo e viver em obediência a Ele,
testemunhamos contra as trevas do pecado e da corrupção que permeiam o mundo. Essa chamada para a libertação também traz consigo a promessa de restauração. Quando o povo de Deus se afasta da iniquidade de Babilônia e se volta para o Senhor, ele promete restaurar suas vidas, como já havia feito com os exilados de Israel. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus declara: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A libertação de Babilônia não é apenas um escape da destruição, mas um retorno à verdadeira paz e segurança que só podem ser encontradas em Deus. Quando Deus chama seu povo para sair de Babilônia, Ele está chamando para um novo começo. Ele está chamando para uma nova vida, longe das influências do pecado e mais perto de sua presença gloriosa. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a promessa final de Deus é que Ele enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. A libertação do povo de Deus é a porta de entrada para um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão para sempre. Por isso, a resposta ao chamado de Deus para sair de Babilônia é fundamental. Não se trata apenas de uma fuga do mal, mas de uma escolha ativa por uma vida de santidade, justiça e verdade. Ao ouvirmos a voz de Deus nos chamando, devemos responder com fé e obediência, confiando em sua promessa de que, ao nos afastarmos do mal, Ele nos receberá e nos conduzirá à sua plenitude. Deus está chamando seu povo para viver de maneira separada, para ser luz em um mundo de trevas, para refletir o seu amor e a sua santidade. Ao seguirmos essa chamada, seremos parte do grande propósito de Deus para a humanidade, testemunhando sua justiça e sua glória ao redor do mundo. A queda de Babilônia. A certitude do juízo divino. À medida que a história de Babilônia se desenrola, somos conduzidos a um entendimento profundo sobre o juízo divino. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, lemos que Babilônia, a grande prostituta, foi julgada por Deus e sua queda é inevitável, e clamou com forte voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e caverna de todo animal impuro e odioso. A queda de Babilônia é uma representação da certeza do juízo de Deus sobre o mal e a corrupção. Nenhum império, por mais poderoso que seja, pode escapar da justiça divina. A história de Babilônia nos ensina que os impérios humanos, por mais grandiosos que possam parecer, não são eternos. Babilônia, que um dia foi um símbolo de poder, riqueza e influência, sucumbiu diante do poder de Deus. Em Jeremias capítulo 51, versículo 64, a queda de Babilônia é descrita com clareza. E tu dirás: assim se afundará Babilônia, e nunca mais se levantará, por causa da calamidade que eu trago sobre ela, e serão exaustos os seus moradores. Isso é um lembrete poderoso de que qualquer sistema que se opõe a Deus está fadado a cair. Por mais que o pecado e a imoralidade de Babilônia pareçam triunfar temporariamente, a palavra de Deus é clara: o juízo final virá. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 5, lemos: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. A impiedade de Babilônia não será esquecida. Deus, em sua justiça, trará a retribuição necessária para corrigir os erros e as injustiças que foram cometidas. A palavra de Deus nos lembra que o juízo divino é uma resposta à arrogância, à idolatria e à corrupção moral. Ao observarmos a queda de Babilônia, é importante refletir sobre as advertências que a Escritura nos dá. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo nos ensina: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A história de Babilônia nos mostra que a autossuficiência e o orgulho são caminhos perigosos. A cidade de Babilônia, que se considerava inabalável, foi destruída em um instante. Isso serve como um aviso para todas as nações e para todos os corações humanos. A verdadeira segurança não está na riqueza, no poder ou na autossuficiência, mas em se submeter à autoridade de Deus. O juízo de Deus sobre Babilônia não é apenas uma questão de punição, mas também de restauração. Quando Deus derruba a Babilônia, Ele está cumprindo sua promessa de restaurar a justiça no mundo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 1, ouvimos o clamor do céu. Depois dessas coisas, ouvi uma grande voz de uma grande multidão no céu, dizendo: Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder pertencem ao nosso Deus.
A queda de Babilônia não é apenas um juízo, mas também uma celebração da vitória de Deus sobre o mal. Quando a corrupção é destruída, o povo de Deus pode finalmente experimentar a verdadeira paz e justiça. O juízo de Deus sobre Babilônia também nos ensina a importância de viver em obediência aos seus mandamentos. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, Deus nos chama para sair de Babilônia, para nos separar do pecado e das suas corrupções. Este chamado é um convite à pureza, à santidade e à obediência a Deus. Deus quer que seu povo se distinga do mundo, que viva de maneira justa e fiel aos seus preceitos. Não é suficiente apenas evitar o mal de Babilônia, é necessário viver de acordo com os padrões de Deus, buscando sua justiça e paz. A queda de Babilônia, portanto, é uma poderosa afirmação de que Deus está no controle da história. Por mais que as nações e os impérios se levantem contra ele, a palavra de Deus é clara: ele prevalecerá. Babilônia, com toda a sua glória e poder, será reduzida a nada. Mas o reino de Deus, que é eterno e imutável, permanecerá para sempre. Em Daniel capítulo 2, versículo 44, lemos: E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará todos aqueles reinos, mas ele permanecerá para sempre. Por fim, o juízo de Babilônia nos lembra que a justiça de Deus é infalível. Ela não falha, não se atrasa e não é corrompida. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, lemos: O Senhor não retarda sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Embora o juízo de Deus sobre Babilônia possa parecer distante, ele certamente acontecerá. Ele é um reflexo de seu amor pela justiça e pela verdade. Assim, a queda de Babilônia serve como um aviso para todos nós. Devemos examinar nossas próprias vidas e nossas sociedades, questionando onde estamos construindo nossas torres. Estamos construindo sobre a rocha firme que é Cristo, ou estamos, como Babilônia, nos apoiando em nossos próprios poderes e riquezas? O juízo de Babilônia é uma lembrança de que a verdadeira segurança e sucesso vem apenas do Senhor, e que, sem Ele, tudo que construímos será destruído. A restauração e esperança para o povo de Deus. A história de Babilônia, com seu crescimento, arrogância e queda, nos lembra de uma verdade imutável. O juízo de Deus é justo e inevitável, mas sua misericórdia também é grande. Apesar de Babilônia ser condenada, há sempre a esperança da restauração para aqueles que se voltam para o Senhor. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus promete ao seu povo: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A queda de Babilônia não é o fim de toda a história. Quando o povo de Deus se volta para ele, ele sempre oferece uma chance de restauração. O exílio de Israel em Babilônia durou 70 anos, mas, ao final desse período, Deus cumpriu sua promessa de restaurar seu povo à sua terra. Como lemos em Isaías capítulo 14, versículo 1, Porque o Senhor terá misericórdia de Jacó, e escolherá Israel, e os fará repousar na sua terra, e os estrangeiros se ajuntarão a eles, e se unirão à casa de Jacó. Este versículo nos lembra que, mesmo em meio à punição e ao sofrimento, a fidelidade de Deus nunca falha, e ele sempre tem um plano de restauração para os seus filhos. A restauração de Israel de Babilônia é um símbolo da restauração espiritual que Deus oferece a cada um de nós. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, vemos que Deus, ao final dos tempos, fará novas todas as coisas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Esta promessa de renovação e restauração é uma mensagem de esperança para todos os cristãos. Embora o pecado e a injustiça possam prevalecer por um tempo, a obra de Deus será completa. Ele trará a verdadeira paz, e tudo será restaurado sob o seu domínio. Deus nos chama a confiar em sua bondade e fidelidade. Mesmo quando enfrentamos dificuldades ou nos encontramos em situações que parecem sem esperança, devemos lembrar que Deus é capaz de restaurar todas as coisas. A história do povo de Israel, que foi trazido de volta de Babilônia para Jerusalém, é um exemplo claro disso. Eles estavam em cativeiro, longe de sua terra, mas quando o tempo chegou, Deus levantou Ciro, o rei persa, para libertar seu povo e permitir que eles retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo.
Como está escrito em Esdras capítulo 1, versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez proclamar por todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Deus age de maneira sobrenatural para cumprir suas promessas e trazer restauração. Essa promessa de restauração não é limitada apenas ao povo de Israel, mas se estende a todos os filhos de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus sempre oferece a oportunidade de restauração, de perdão e de um novo começo. Não importa o quão longe tenhamos ido ou quanto tenhamos nos desviado, Deus está sempre pronto para nos restaurar, como Ele fez com seu povo depois do exílio. A restauração traz consigo uma renovação espiritual, onde o povo de Deus volta a viver de acordo com os princípios e a vontade de Deus. Em Jeremias capítulo 31, versículo 33, Deus faz uma aliança com seu povo. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A restauração que Deus oferece não é apenas física, mas é, acima de tudo, espiritual. Ele deseja que seu povo viva em obediência à sua palavra, que seja transformado por seu espírito e que, assim, experimente a verdadeira paz e prosperidade. Além disso, a restauração de Deus envolve a criação de um novo coração em nós. Como diz Ezequiel capítulo 36, versículo 26, também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa renovação espiritual é fundamental para uma vida plena e restaurada em Deus. Quando Ele nos restaura, Ele transforma nossas vidas de maneira profunda, dando-nos um novo coração, uma nova visão e uma nova direção. O apelo para a restauração não é apenas um convite para o povo de Deus, mas também uma chamada para o mundo. A queda de Babilônia e a restauração de Israel são uma mensagem para todos aqueles que estão perdidos no pecado e na imoralidade. Deus deseja que todos se voltem para Ele e experimentem a restauração que Ele oferece. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, lemos: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus está oferecendo sua restauração gratuitamente a todos que desejam se voltar para Ele e viver segundo sua vontade. Portanto, a história de Babilônia e a promessa de restauração para o povo de Deus nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e em meio ao julgamento divino, sempre há esperança. Deus é fiel para restaurar seu povo e cumprir suas promessas. Ele está sempre pronto para nos perdoar, renovar e trazer-nos de volta à sua presença, quando nos arrependemos e buscamos sua graça. Que possamos, então, viver com essa esperança em nossos corações, confiando na fidelidade e no amor inabaláveis de Deus, que é capaz de restaurar todas as coisas para sua glória. A queda de Babilônia e o juízo final. A certeza da vitória de Deus. À medida que refletimos sobre a história de Babilônia, é impossível não notar a inevitabilidade do juízo divino que sobrevirá sobre todas as coisas que se opõem ao plano de Deus. Babilônia, como descrita na Bíblia, representa o orgulho humano, a imoralidade e a corrupção, sendo um símbolo do sistema anticristão e da arrogância que desafia a autoridade de Deus. Porém, ao olharmos para o futuro, sabemos que esse sistema não permanecerá de pé. O juízo final está garantido e a vitória de Deus será definitiva e incontestável. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 21, lemos uma passagem que descreve de forma dramática a queda de Babilônia. E um anjo forte pegou uma pedra como uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: Assim com grande violência será lançada Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Essa passagem é uma representação simbólica do fim de Babilônia, que, assim como uma grande pedra lançada no mar, desaparecerá para sempre, nunca mais se levantando. Babilônia, com sua arrogância e autossuficiência, será destruída, pois Deus já decretou o seu juízo. O apóstolo João, ao escrever o livro de Apocalipse, nos revela um futuro onde as nações serão julgadas e o mal será finalmente erradicado. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, ele escreve: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco,
e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavaleiro do cavalo branco é uma representação de Cristo, o Rei dos Reis, que virá para fazer justiça, julgando as nações e derrotando o mal de uma vez por todas. Ele é a verdade encarnada e é ele quem trará o juízo final sobre todos os sistemas humanos e espirituais que se opuseram ao reino de Deus. Essa vitória de Cristo será total e completa. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 19, lemos: E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O confronto final entre as forças do mal e Cristo será uma batalha onde, apesar da grandeza das forças do mal, a vitória será de Cristo. Ele é o Senhor soberano, e nada pode resistir à sua autoridade. O juízo de Deus sobre Babilônia, portanto, é um sinal de sua justiça perfeita. Embora Babilônia, como nação e sistema, tenha causado grande sofrimento, opressão e pecado, o juízo divino trará fim a essa era de maldade. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 24, é dito: E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Este versículo fala sobre a injustiça e a crueldade praticadas por Babilônia, que, ao longo da história, perseguiu e matou os justos. O juízo de Deus, no entanto, garantirá que o sangue dos santos seja vingado. A queda de Babilônia também serve como um lembrete de que todos aqueles que se opõem a Deus e vivem de forma contrária aos seus princípios estarão sujeitos ao juízo divino. O orgulho, a idolatria, a imoralidade e a corrupção que caracterizam o sistema de Babilônia são justamente os pecados que levarão à sua destruição. Não há lugar para o mal no reino de Deus, e aquele que escolhe viver em oposição a Deus, se afastando de seus mandamentos, inevitavelmente colherá as consequências do juízo. Mas, por outro lado, para o povo de Deus, a queda de Babilônia é motivo de celebração e vitória. Como lemos em Apocalipse capítulo 18, versículo 20, regozijai-vos sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus vos fez justiça contra ela. A destruição de Babilônia marca o triunfo da justiça divina sobre o mal. Para os justos, que vivem segundo a vontade de Deus, é uma grande celebração, pois eles sabem que, após o juízo de Deus, a justiça será estabelecida e a paz reinará. Neste contexto, a queda de Babilônia também aponta para a restauração definitiva do reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos diz: E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não será, e já não haverá lamento, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A vitória de Cristo trará o fim do sofrimento, da dor e do mal. O juízo sobre Babilônia e sobre todos os sistemas opostos a Deus será o início de um novo tempo, onde o reino de Deus será plenamente estabelecido, e seu povo viverá em paz e segurança eternas. Portanto, a queda de Babilônia, descrita na Bíblia, é um aviso para todos nós. Ela nos lembra da gravidade do pecado e da necessidade de permanecer em obediência a Deus. Ela também nos lembra de que, embora o mal possa parecer prevalecer por um tempo, a vitória de Cristo é certa e inabalável. O juízo de Deus é justo e necessário, e, no final, ele triunfará sobre todo o mal. Para aqueles que estão em Cristo, este é um motivo de grande esperança, pois sabemos que a vitória final será nossa também. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A queda de Babilônia é, portanto, tanto um aviso quanto uma promessa. Um aviso sobre os perigos do pecado e da arrogância, mas também uma promessa de que, em Cristo, teremos a vitória final e a restauração de todas as coisas. E, por fim, a certeza de que, em meio ao juízo e à destruição do mal, o reino de Deus se estabelecerá para sempre. Que possamos permanecer firmes, confiantes na vitória de Cristo e viver de acordo com sua vontade, esperando com alegria o dia em que ele reinará em glória. O chamado à humildade e à dependência de Deus. Lições de Babilônia para os dias de hoje. O exemplo de Babilônia, com sua grandeza e queda, serve como um alerta poderoso para nós hoje, pois nos ensina que a soberba e o orgulho humano não têm lugar diante de Deus. Ao longo da história, Babilônia se ergueu como uma cidade de poder, riqueza e influência, mas também foi o berço de grande imoralidade, idolatria e opressão. A queda de Babilônia não é apenas um evento histórico,
mas uma lição atemporal sobre os perigos da autossuficiência e da rebeldia contra Deus. A primeira lição que a história de Babilônia nos oferece é a importância de manter uma postura de humildade diante de Deus. Quando olhamos para o exemplo de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, vemos como o orgulho levou à queda. No livro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, lemos que, enquanto Nabucodonosor observava a cidade de Babilônia, ele se orgulhou e disse: "Não é esta grande Babilônia, que eu edifiquei, para a casa do reino, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade?" O rei estava se esquecendo de que tudo o que ele tinha havia sido concedido por Deus. O orgulho cegou sua visão e, como resultado, ele foi humilhado por Deus, vivendo como um animal por um período de tempo, até que reconheceu a soberania divina e se arrependeu. Esse episódio nos ensina uma lição crucial. A autossuficiência é uma ilusão. Muitas vezes, ao conquistarmos sucesso e riquezas, podemos ser tentados a pensar que nossas próprias habilidades e esforços são responsáveis por nossas vitórias. Porém, a Bíblia nos lembra de que todo bom presente e todo dom perfeito vem de cima, descendo do Pai das luzes. Tiago capítulo 1, versículo 17. Em nossas conquistas, devemos reconhecer que é Deus quem nos concede a capacidade de alcançar o que temos. Quando falhamos em reconhecer isso, corremos o risco de seguir o caminho de Babilônia e de Nabucodonosor, confiando em nossa própria força, até que Deus permita que sejamos humilhados para que voltemos ao seu caminho. Além disso, a história de Babilônia nos alerta sobre os perigos da idolatria e da busca insaciável por riquezas e poder. Babilônia era conhecida por sua opulência e pelo culto a deuses estrangeiros. A cidade se tornará o centro da idolatria e da imoralidade, afastando-se do verdadeiro Deus e buscando segurança nas riquezas e nos ídolos. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 13, lemos sobre os bens de Babilônia: e canela, e incenso, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e animais, e ovelhas, e cavalos, e carros, e escravos, e almas de homens. A busca desenfreada por bens materiais e prazeres mundanos pode nos cegar para a verdadeira importância da vida, que é viver segundo a vontade de Deus. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando disse: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom." A idolatria não se limita apenas à adoração de imagens ou deuses falsos, mas também se manifesta na busca incessante por dinheiro, fama e poder. Babilônia nos mostra que, quando fazemos dessas coisas nosso foco principal, estamos construindo nossa própria torre de orgulho, que, assim como a de Babel, cairá por terra. O apelo de Deus é claro: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus capítulo 11, versículo 28. Deus nos chama a depender dele e a colocar nossa confiança não nas coisas deste mundo, mas em sua providência divina. A queda de Babilônia também nos lembra da fragilidade das coisas terrenas. No auge de seu poder e riqueza, Babilônia parecia invencível. No entanto, a cidade foi destruída em um instante, como lemos em Apocalipse capítulo 18, versículo 21. E um anjo forte pegou uma pedra como uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: "Assim com grande violência será lançada Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada." Isso demonstra que, embora o mundo possa parecer sólido e estável, tudo que é construído sobre fundações de pecado e orgulho está fadado a cair. Por isso, devemos lembrar que nossa segurança não está nas riquezas, no poder ou na popularidade, mas na confiança em Deus e em seu reino eterno. Por fim, a história de Babilônia nos exorta a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, não do sistema deste mundo. Enquanto Babilônia simboliza o sistema anticristão que se opõe a Deus, Jerusalém, por outro lado, simboliza o reino de Deus e sua justiça. O apóstolo João, ao escrever em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, descreve a Nova Jerusalém como a esposa, a noiva do Cordeiro, a cidade de Deus, onde a justiça, a paz e a santidade prevalecerão. Esta é a cidade que devemos buscar, o lugar onde Deus será nosso rei e onde viveremos em sua presença para sempre. Assim, a história de Babilônia não é apenas um relato do passado, mas um aviso para o presente e o futuro. Ela nos chama a examinar nossos corações e a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança e nossas ambições.
Estamos construindo nossas vidas em torno de riquezas, poder e orgulho, como Babilônia, ou estamos humildemente buscando a vontade de Deus, alinhando nossos desejos ao seu reino? A queda de Babilônia é um lembrete de que, sem Deus, nossos esforços serão em vão. Como está escrito em Salmo capítulo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A verdadeira grandeza não está em nossa própria força, mas na humildade diante de Deus e na dependência total de sua graça. Que possamos aprender com Babilônia e viver de acordo com os princípios do reino de Deus, colocando nossa confiança nele e não nas coisas deste mundo. O fim de Babilônia e a promessa de redenção. Ao chegarmos ao final da história de Babilônia, somos confrontados com uma verdade imutável. O sistema deste mundo, construído sobre o orgulho, a idolatria e o pecado, não permanecerá para sempre. Babilônia, a cidade que no auge de sua grandeza parecia indestrutível, está destinada a cair, e com sua queda vem o juízo de Deus. No entanto, o fim de Babilônia também é uma promessa de redenção e restauração para o povo de Deus. No livro de Apocalipse, encontramos a profecia de que Babilônia, o sistema anticristão que domina o mundo, será destruída de maneira súbita e completa. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 21, lemos: E um anjo forte pegou uma pedra como uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: Assim com grande violência será lançada Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. A queda de Babilônia é uma demonstração clara do poder de Deus para julgar e destruir os sistemas de opressão, injustiça e pecado que dominam o mundo. A cidade, que antes era sinônimo de riqueza, poder e prazer, se tornará uma memória distante, sem mais influência sobre o curso da história. A queda de Babilônia, no entanto, não é apenas uma notícia de destruição. Ela é, na verdade, um sinal da vindicação e da vitória do reino de Deus. Quando Babilônia cair, aqueles que sofreram sob seu domínio, como os mártires de Cristo, irão celebrar a justiça de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 2, lemos: Porque os seus juízos são verdadeiros e justos, pois julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A justiça de Deus será estabelecida, e todos aqueles que permaneceram fiéis a ele serão recompensados. Neste contexto, a queda de Babilônia também é um chamado para que os fiéis se alegrem. Apocalipse capítulo 18, versículo 20 nos convida: Regozijai-vos sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. Esse versículo nos lembra que, embora o sistema de Babilônia tenha causado sofrimento e opressão, a vitória final pertence a Deus. Ele trará justiça para os injustiçados, recompensando os fiéis e trazendo uma nova era de paz e justiça. A promessa de redenção se estende a todos os que estão em Cristo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, vemos a visão da Nova Jerusalém, a cidade que substituirá a Babilônia e representará o reino eterno de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A promessa de Deus é que, após a queda de Babilônia, ele criará um novo céu e uma nova terra, onde a sua presença será conhecida de maneira plena e todos os que forem redimidos viverão em sua presença para sempre. Essa visão nos dá esperança e nos lembra de que, apesar das dificuldades e dos desafios que enfrentamos neste mundo, há uma promessa de um futuro glorioso e eterno com Deus. A destruição de Babilônia e a criação da Nova Jerusalém representam a vitória final do bem sobre o mal, da justiça sobre a injustiça e da santidade sobre a imoralidade. Essa é a esperança que os cristãos carregam no coração, a certeza de que, no fim, Deus triunfará sobre todos os sistemas e reinos deste mundo. Mas, antes de chegarmos a essa gloriosa realidade, somos chamados a viver com os olhos fixos em Cristo e em sua promessa. Não devemos buscar a glória e os bens temporais deste mundo, como Babilônia fez, mas devemos viver de acordo com os valores do reino de Deus. Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossa prioridade deve ser a obediência a Deus e a busca por seu reino, sabendo que Ele cuidará de nós e nos conduzirá à vitória final. A queda de Babilônia também é um lembrete de que os sistemas deste mundo são passageiros. O império de Babilônia, que parecia eterno, foi destruído.
O mesmo acontecerá com todos os reinos e impérios que se opõem a Deus. No entanto, o reino de Deus é eterno e jamais passará. Em Daniel capítulo 2, versículo 44, o profeta declarou: E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará a outro povo, desintegrando-se, mas esmagará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Em meio ao caos e à queda dos sistemas terrenos, devemos lembrar que o reino de Deus é inabalável e eterno. A queda de Babilônia nos ensina a não colocar nossa esperança nas coisas deste mundo, mas a esperar pelo cumprimento das promessas de Deus para a eternidade. E quando isso acontecer, a justiça de Deus será plenamente revelada, e todos os seus filhos serão reunidos em seu reino eterno. O fim de Babilônia, portanto, é um chamado à esperança, à confiança em Deus e à busca pela verdadeira paz que só pode ser encontrada em seu reino. Que possamos viver com a certeza de que, embora o mundo passe, a palavra de Deus permanece para sempre, e seu reino será estabelecido para sempre. O fim de Babilônia é o início de um novo começo para todos aqueles que são fiéis ao Senhor. À medida que concluímos nossa jornada por essas revelações profundas sobre Babilônia, Nimrod e o fim dos tempos, é impossível não refletir sobre as lições que nos foram ensinadas. A história de Babilônia não é apenas uma história antiga, mas um alerta atemporal. Ela nos lembra que o orgulho, a busca por poder e as ambições desenfreadas, quando não alinhadas com a vontade de Deus, podem nos levar à queda. Mas, mais do que isso, ela nos ensina que a verdadeira grandeza está em submeter nossos planos à vontade do Senhor, reconhecendo que Ele é o único soberano sobre todas as coisas. Agora, é hora de refletir: como estamos construindo as nossas próprias torres? Quais são os nossos alicerces? Estão firmados em Deus ou nas nossas próprias forças? Se você, assim como eu, deseja ser um construtor de um reino que não se corrompe, que não cai e que nunca será abalado, é hora de buscar em Deus a sabedoria para alinhar suas ambições ao seu plano divino. Lembre-se, como está escrito em Salmos capítulo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que possamos, assim, construir nossas vidas sobre a rocha firme que é Cristo, sempre com humildade, buscando a sua vontade acima de tudo. Se este vídeo tocou seu coração e te fez refletir, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com aqueles que precisam ouvir e deixar o seu like. Juntos, podemos espalhar mais luz e sabedoria, alinhando nossos passos com o propósito de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar mais profundos mistérios e lições divinas.